no universo do corretor de seguro, eu trouxe essa mandala para a gente entender, de acordo com a lei, o ciclo do tratamento de dado, né? Qual que é o caminho que o dado pessoal faz dentro da minha corretora? Quando a gente começa a entender qual que é esse caminho que o dado faz dentro da minha corretora, a partir daí, gente, a gente começa a ter uma série de subsídios e informações para começar o processo de adequação, tá? Então, vamos analisar como é que é esse ciclo? E aqui eu separei o ciclo em algumas etapas, tá? Primeira, coleta, processamento, compartilhamento. Desculpa, Débora. Você Imagina, está compartilhando o slide da mandala? não apareceu, Tá, para mim ainda está no da faculdade. tá? Tenta Vê se avançar e mudou. voltar para ver se ele muda. Bom, já teve Mudou aí? alteração aqui, Albert. Mudou. Não entendi, Nelson. Aqui já mudou, já. Podemos começar a Ah, já apresentação. mudou? Ah, então deve ser o meu que está com delay, Débora. Pode seguir. Ah, tá bom. Beleza. Bom, então, qual que é esse ciclo, né? Então, aqui eu separei coleta, processamento, compartilhamento, armazenamento e eliminação. Então, vamos analisar, né? Pensando aí no universo do corretor de seguro. Na coleta, primeira coisa, atente-se às bases legais de tratamento. Aí a gente lembra do consentimento, a gente viu várias decisões envolvendo essa questão do consentimento. Bom, corretor, tome cuidado então, né? Se você recebeu uma lista de prospecção, de lead para trabalhar, toma cuidado, tenta entender. Bom, mas peraí, essa lista aqui com 100 nomes aqui de pessoas físicas para eu trabalhar, oferecer seguro, essas pessoas, elas deram consentimento para que seus dados fossem compartilhados comigo? Elas sabem que eu posso entrar em contato com elas, né? Como é que essa lista chegou? Qual que é a procedência dessa lista, né? Cuidado, né? A gente viu aí que as empresas estão sendo multadas e penalizadas justamente por conta dessa questão aí de falta de consentimento, né? Lembrando, o consentimento não é a única base legal, mas é uma das, né? E o que a gente tem observado, pelo menos nesse primeiro momento aí de aplicação da lei, é que tanto o judiciário quanto órgãos de defesa do consumidor têm considerado o consentimento uma base legal importante, tá? Então, atente-se às bases legais de tratamento e atente-se também aos dados que você está coletando, né? A LGPD tem o princípio da minimização de tratamento, ou seja, trate dados essenciais. Então, para um primeiro contato que você vai fazer com o cliente, para oferecer, contar os serviços aí da sua corretora, você não precisa do endereço dele, né? O endereço você vai pegar se você for cotar seguro, né? Se ele quiser cotar um seguro. Então, nesse primeiro momento, é um nome e telefone, né? Ou e-mail, sei lá. Então, atente-se aí aos dados que você está coletando. Legal. Bom, agora processamento, né? Então, vamos dizer, o cara entrou lá no meu site, deixou o contato dele, ele quer cotar um seguro comigo, legal. Já estou processando o dado dele, né? Eu já mandei para ele, eu uso o Quiveron, então já mandei o link do Quiveron para ele poder preencher os dados dele de forma rápida, automatizada, para enviar para a seguradora, para a gente cotar seguro. Opa, já estou processando o dado. Bom, o que eu tenho que me atentar? Olha, dentro da minha casa, atente-se às regras e controles internos para o tratamento de dados pessoais aí da sua equipe, né? Vamos lá, um exemplo. Gente, a pessoa que faz faturamento precisa ter acesso ao DPS do cliente? Às vezes precisa, vocês podem me falar que sim, tá? Mas aqui eu estou entendendo que não, né? Acho que ela não precisa ter acesso. Então, bom, então se ela não precisa ter acesso, então ela não precisa ter acesso àquela aba, a parte aí de processamento de DPS no sistema, tá? Tô dando um exemplo aqui, gente, simples, tá? Entenda dentro da sua casa quem tem acesso ao quê, quem acessa o quê, como é que você está controlando a gestão dos acessos da sua equipe. Quando alguém sai de férias, você bloqueia o acesso dessa pessoa. Quando alguém é demitido, você cancela o acesso dessa pessoa. Tem compartilhamento de senhas, isso é muito importante. Fique atento a isso, né? Casos de vazamento, de tratamento indevido, como é que você vai identificar quem foi que fez ou qual usuário que executou isso se as pessoas compartilham senha, né? Você está aplicando aí antivírus nas máquinas, né? Você está treinando o pessoal. Gente, o processamento envolve aí, essa etapa do processamento envolve uma série de medidas e de atenções que você tem que ter dentro de casa para saber, olha, eu estou realmente protegendo os dados, as pessoas aqui dentro estão agindo de acordo.
né? Então, tem várias aí coisas que você precisa se atentar, que a gente trouxe aqui algumas delas, tá? Legal. Bom, estou processando o dado. O cara gostou da proposta de uma das seguradoras, fechou o seguro, emitimos a pólice, já estou tramitando aí, já estou cuidando da vida do seguro dele lá dentro do PRO. Legal. Bom, vamos agora entender o compartilhamento. Com quem que eu compartilho esses dados? Seja internamente, lembra que eu falei, né? O financeiro tendo acesso ao DPS de cliente ou terceiros, né? Eu estou compartilhando dados mais do que eu deveria? Será que esse terceiro precisa mesmo ter acesso a esses dados, né? Atente-se aí, eu tô fechando contrato com as empresas que têm acesso às minhas informações, né, com cláusula de confidencialidade. De novo aqui eu lembro, né, a gente mandou termo de proteção de dados para todos os clientes, justamente para regular aí, né, a relação de tratamento de dados no que tange aí aos serviços da Quiver. Você está fazendo isso também com outros terceiros que você tem na corretora, né? No armazenamento, atente aí em relação ao compliance do serviço de armazenamento. Bom, se você usa, no webinar passado a gente falou disso, né? Se você usa a Quiver, né, uma das aplicações da Quiver, por exemplo, o Quiver Pro, e você faz uso do serviço de armazenamento aqui que a gente tem, você sabe que os dados que estão trafegando na aplicação estão seguros, eles ficam numa cloud da AWS, da Amazon, que é um dos serviços de hosting mais seguros do mundo, tá? É um serviço que utiliza regras, que se faz de regras e normas aí de padrões internacionais de segurança, estão adequados à LGPD e ao GDPR também na Europa. Então, você tem a segurança de que os dados que estão trafegando nas soluções da Quiver estão seguros, mas tá bom. E os dados que eu tenho aqui dentro de casa, os dados que estão rodando na minha rede interna, no meu servidor, nos meus arquivos físicos, será que eles estão protegidos? O que eu estou fazendo para proteger esses dados, né? E por fim, a eliminação, né, que seria o fim aí do ciclo do tratamento do dado, atente-se aí à eliminação tempestiva de dados, né? A LGPD, ela diz que você só pode tratar dados pelo período necessário para o cumprimento da sua finalidade. Então, assim, se aquele dado não tem mais uma finalidade, você tem que eliminá-los, você tem que fazer o expurgo desse dado. Aí você me fala, Débora, ok, só que eu sou corretor de seguro, eu tenho que cumprir norma da ANS, da SUSEP. E a gente sabe que a SUSEP tem norma que determina o armazenamento de dados por até 20 anos. Não, legal, ok. Então, assim, a LGPD também pensou nisso. Então, se você precisa, ok, eu não uso mais o dado, mas eu tenho que cumprir uma obrigação legal regulatória, então tudo bem. Eu vou observar, eu vou armazenar esse dado de acordo aí com os prazos da regulamentação que eu preciso cumprir, das leis, fim desse prazo, ele não tem mais utilidade para mim esse dado, eu faço expurgo. Então, assim, verifique, eu estou fazendo expurgo de dado ou eu estou enchendo aqui meu servidor e meus sistemas com dados de 1990 que eu não uso mais, eu não preciso mais guardar. Atente-se a isso, tá? Então, olha só, olha quanta coisa a gente falou. Aqui é só o começo, né? A gente só pincelou algumas coisas. Mas olha só, quando você faz a análise do ciclo, do caminho, do fluxo do dado dentro da sua empresa, gente, olha quanta informação surge. Aí você já começa a entender, puxa, eu preciso revisar isso, eu preciso rever aquilo, eu preciso criar uma política para isso, eu preciso revisar esse fluxo. Você já tem na sua mão uma série de informações e a partir daí você entende o que você precisa fazer dentro da sua corretora para se adequar, tá? Bom, com base aí nesse insumo que você tem aí de base, vamos começar a se adequar, vamos trabalhar, né? E aí aqui eu trouxe um modelo de PDCA, que é o PDCA é um framework, né? Um método de processos que ajuda a gente aí a visualizar um pouquinho melhor essa questão da adequação da LGPD, né? Aqui, de novo, gente, aqui são só algumas dicas, tá? Cada corretora, cada empresa tem a sua particularidade, precisa entender e vai eleger as suas prioridades e urgências de acordo com seus processos internos, tá? Mas assim, bom, já entendi o ciclo do dado na minha corretora, o que eu faço agora? Então, vamos planejar as ações? Vamos sentar e definir o que fazer? Mapeie as leis e regulamentos que você precisa seguir, né? Lembra que eu falei, poxa, eu tenho que cumprir norma da SUSEP. Então, tudo que eu fizer, além da LGPD, Código de Defesa do Consumidor, eu também preciso observar a SUSEP. E outras leis, tá, gente? Aqui eu estou citando só algumas. Mas entenda que leis são essas.
Mapeie também os fluxos de tratamento. O que cada área trata, para quê, qual que é a finalidade, o que ela tem acesso. Bom, você já sabe o ciclo do dado, você já fez meio caminho aí meio caminho, né? Você já fez uma parte do mapeamento. Entenda em cada área qual que é o fluxo de tratamento de dado pessoal, tá? Quando você faz esse mapeamento, é mais insumo ainda que você vai ter e é mais informação que você vai obter para saber o que você precisa fazer. Com isso feito, desenvolva aí planos de ação para melhoria ou correção dos pontos que você levantou, tá? Defina prazos, envolva os times que precisam ser envolvidos, né? Feito isso, vamos para ação, vamos agir. Então, implante medidas de segurança, crie e revise políticas e processos internos, né? Crie política de segurança da informação. Lembrando, lá no site da NPD tem um guia aí de segurança da informação para agente de pequeno porte, pode servir de exemplo aí com algumas dicas de segurança, né? Então, não tem uma política de segurança, olha, isso é bem importante. Crie uma política de segurança da informação, revise os fluxos que você identificou que não estão rodando de acordo com a lei, tá? Aplique medidas de segurança, puxa, o antivírus está vencido, renova, enfim, por aí vai, são só exemplos, tá, gente? Além disso, treine a equipe, tá? Treine a equipe em relação à lei e também em relação à segurança, tá? É comprovado, tá? Até por pesquisas do CertBR, que uma das maiores incidências dessa questão de vazamento e de uso indevido de dados é por falha humana, tá? Então, as pessoas precisam ser treinadas e orientadas constantemente, tá? Legal, Débora. Fiz tudo isso, criei política, revisei fluxos, investi em segurança, treinei a equipe. Acabei. Não, esse processo nunca acaba, gente. Periodicamente, revise esses fluxos e esses processos. Vá até as áreas. Veja se as políticas estão rodando, está todo mundo seguindo o procedimento que precisa seguir, as ferramentas estão rodando como devem. Entenda, periodicamente revise esses fluxos, esses processos e essas políticas, tá? Feitas essas revisões, tenho certeza que vão aparecer pontos aí de melhoria, ou pontos que não estão rodando, que precisam ser corrigidos. Não, esse fluxo aqui não está legal, não está funcionando, vamos revisar? Ok, crie e desenvolva aí planos de ação para melhoria contínua e mitigação de riscos aí que você identificou através dessas checagens, tá? E continue treinando a equipe periodicamente. Ou seja, gente, a adequação LGPD, ela nunca termina. Lá no início eu falei, né? A gente começou o processo e a gente está caminhando continuamente, né? Então, todo ano a gente identifica as melhorias que precisam ser feitas, a gente revisa os processos, revisa os fluxos, e isso tem que ser feito continuamente, tá? Então, aqui algumas dicas, assim, espero, né, que tenha ficado claro. É lógico que reforço, né, não é exaustivo, são só algumas dicas mesmo de adequação, mas eu diria assim, entendendo o fluxo de dados e fazendo um mapeamento aí dos fluxos de cada área dentro da sua empresa, você já vai ter bastante informação, tá? São coisas assim essenciais que você deve se atentar para dar aquele pontapé e começar a trabalhar, tá bom? Para se adequar à lei. E, gente, por fim, conte sempre com a Quiver, tá? As nossas aplicações estão adequadas à LGPD, né? Como a gente falou no começo, nós implantamos aí ferramentas para ajudar os nossos clientes a cumprir a lei, né? Tanto ferramenta para obtenção de consentimento, consulta unificada de dados. Através da ferramenta você consegue emitir formulário de declaração simples e completa, consegue consultar aí os acessos, ferramentas de anonimização. Né? Exatamente, dentre outros, tá? E assim, a gente está trabalhando sempre para melhoria aí, tanto das nossas ferramentas, da nossa segurança. Para a gente aqui é muito importante manter a segurança dos dados dos nossos clientes e melhorar continuamente esse processo, né? Então, é isso.